Vai ter um trabalho depois. Como se a gente fizesse a prova daí uma semana vai fazer o trabalho. Eu vou atrasar a prova, talvez na semana que vem eu consiga uma aula, fazer um trabalho para dar um. Pois então, era isso que eu pessoal, ó, eu devo desculpa a vocês mesmo. Apesar de já estar com os trabalhos corrigidos e com as notas para digitar há quase uma semana, eu não consegui fazer isso. Eu não consegui, cara. Eu tenho ido dormir meia-noite e pouco, 1 hora, eu acordo às 6 da manhã, não sou vadio, quem me conhece sabe disso, que sou trabalhador. Eu não tenho dado conta do recado, saca? Então essa eu tenho que encaixar com a consequência mesmo. Incompetência minha, não tenho conseguido gerir o meu tempo adequadamente. Vou tentar no que vem diminuir um pouco a minha carga horária, trabalhar um pouco menos para poder dedicar com mais qualidade aos meus alunos. Mas eu vou pedir para vocês aí paciência, quero ver se até antes do final de semana, hoje ou amanhã eu consigo digitar as notas, né? Questão de 15 minutinhos para digitar as notas que eu preciso. Ô galerinha, vamos pro simulador! Correção do simulado, isso aqui é uma revisão para a prova, meu querido. Momento sagrado aí, cara, aproveita. Ó as duas provinhas últimas aí, ó. Temos uma semana para se afiar para essa prova. Então semana que vem é só matéria, exercício, tirar dúvida. Para segunda e terça fazermos as provas, corrigirmos na quarta essas provas. E tu e o Pedro Carreiro bem feliz com a notícia boa. Galerinha, para um corpo com velocidade de 72 km por hora, né? Isso, é aquele tipo de coisa que o cara não faz mais, o cara já enjoou de dividir por 3.6, já decora uma vez. 20 metros por segundo. Eu dividi por 3.6. Uma massa deu o quê? Não. 20 mil gramas. Não uso grama na minha vida. 1, 2, 3. 20 quilograma. Calcule a quantidade de movimento no sistema internacional. Tá aí o motivo de eu ter alterado as unidades. M vezes V. A massa é 20. A velocidade é 20. 400 quilograma metro por segundo ou newton segundo, que dá no mesmo. Questão dada, é o presentão. Se tu não transformar as unidades, eu vou ficar puta, cara, já aviso. Imagina, cara, tô te avisando, vai ter a transformação de unidade aí, fica ligado. Suponha um barco rebocador. É como eu gosto de porto, não sei porquê. Suponha que um barco rebocador aplique uma força de o quê? 500 mil newtons. Por um tempo de 2 minutos de um navio. Calcule o impulso adquirido pelo corpo. Pois é, estou considerando que seria uma força resultante, né? Impulso é força vezes tempo. Qual é a força que o rebocador aplicou? 500 mil pessoas. Isso aí está de sacanagem, né? Não, os maiores rebocadores do mundo, eles têm essa capacidade, por incrível que pareça. E quanto tempo ficou aplicando? 2 minutos. Eu não pedi no sistema internacional. Então, se o cara colocar 2 minutos e responder a unidade correta, eu vou ter que engolir. Mas na prova, eu acho que eu vou digitar ali, sistema internacional. 2 vezes 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 milhão de newton minuto. Se o cara não coloca newton minuto, eu tenho que dar errado, porque ele nem fez no sistema internacional e nem colocou a unidade, que é uma unidade não usual. Então o que eu espero mesmo de vocês é que vocês se deem ao trabalho de escrever no lugar dos 2 minutos, 120 segundos. 5 vezes 12, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 60 milhões de newton segundo. Mas é um absurdo isso aí, né, professor? Não, que estamos falando de um navio sendo empurrado por um rebocador, uma coisa que foge dos nossos padrões mesmo. Sempre que eu penso em navio, eu lembro do consumo dos maiores navios do mundo. 15 toneladas de diesel por hora. 15 toneladas de diesel a cada hora. Eu não consigo me conformar o motor consumindo essa quantidade de combustível. Eu fico imaginando um tubo chegando combustível nos motores, não dá pra... Pô, cadê o tanque de combustível do navio, caramba? Para aguentar essas 15 toneladas por hora de consumo de combustível. Imagina quanto é que não gasta um mês de viagem. Meu Deus, tem que fazer as contas e descobrir aí esse preço desse cruzeiro que eu estou fazendo aí, para ver se fecha as contas, não é possível. Como é que está tão barato andar de navio hoje em dia, né? Vale a pena às vezes fazer as contas. Claro que o teu não deve consumir 15 toneladas hora, deve ser 5 toneladas hora, bem menor. 3.
corpo inicialmente em repouso? Vezes 0 igual a 0. Passa a sofrer a ação de uma força variável conforme o gráfico abaixo. Sabendo que a massa do corpo é 20 kg, determine, letra A, ele forneceu o gráfico. Ó. O gráfico fala a força com o passar do tempo. A força cresceu de 0 até 20 newtons em 6 segundos e depois dos 6 segundos aos 15 segundos se manteve constante em 20 newtons. Qual é a quantidade de movimento inicial do corpo? Assustadora essa parte. Quantidade de movimento inicial, m vezes i. Quantidade de movimento inicial, 20 vezes 0, que dá na matemática profunda 0. Professor, eu só respondi 0, não calculei. Que bom, que bom. Letra B. O impulso aplicado ao corpo. Como calcular o impulso? Pode ser, só que eu só tenho a quantidade de movimento inicial, eu não tenho a final. Mas uma boa tentativa. A galera poderia falar, professor, faz que nem a 2, força vezes tempo. Essa fórmula só vale para a força constante, a força está variando. Então a área é a resposta. O impulso é igual à área, que nem uma questãozinha ou outra que a gente fez. Que figura é essa? Trapézio. Professor, eu separei em retângulo mais triângulo. Adorei, pode ser, vamos fazer dessa vez assim. Vai ser o triângulozinho mais o retângulo. O impulso vai ser igual, base do triângulo, a altura do triângulo, dividido por 2, mais base do retângulo, a altura do retângulo, 20. I é igual 10 vezes 6, 60, 9 vezes 2, 18, com 0, 180, 60 com 180, 240 newtons segundo foi o impulso. A letra B foi calculada. Eu juro, é 9 vezes 20 ali. Ó, dei um zoom. Depois, letra C. A quantidade de movimento final no tempo de 15 segundos. Como que eu vou calcular a quantidade de movimento final do corpo? Isso, tá certo? Impulso é igual à variação da quantidade. Quanto é que foi o impulso calculado na letra B? 240. O que é variação? Final. Quanto é que foi a inicial? 0. Logo, a quantidade de movimento final é o próprio impulso. 240 newton por segundo ou quilograma metro por segundo, que dá no mesmo. Curioso, tem um durex ali. E aí, letra D. Ele deve perguntar a velocidade final. Sim. Quantidade de movimento é m vezes v. Qual é a quantidade de movimento? 240. A massa da criança? 20. E aí vai dar para calcular a velocidade. Está multiplicando, passa. Velocidade igual a 12 metros por segundo. Tu vê, essa questãozinha foi bem completa. Usou tudo praticamente de impulso, quantidade de movimento visto inicialmente. Só não fez sistema isolado por enquanto. Tanto faz, porque se a gente for fazer análise dimensional, o que é Newton? Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí o segundo ao quadrado do Newton elimina o segundo de cima e fica quilograma metro por segundo. Ou seja, não importa se tu estás falando de impulso ou de quantidade de movimento. Tanto num quanto no outro, tu pode usar Newton segundo ou quilograma metro por segundo, eles são a mesma coisa. Mas pela fórmula mais normal é a gente usar quilograma metro por segundo nessa e Newton segundo na outra, né? Aí às vezes é bom a gente fazer o contrário para surgir essa pergunta bonita que tu fez e enriquecer a nossa conversa. Muito bem. Questão 4. Aliás, uma coisa que eu já tenho que ter falado com a turma antes. Sabe que eu sou um cara que eu fico puxando o saco de vocês, né, cara? É uma turma que eu gosto de trabalhar. Temos alunos de dificuldades, alunos com facilidade, alunos dedicados, alunos não dedicados, como toda a turma do mundo. Mas não tem explicação exata, não é só porque aqui nós temos uma concentração um pouco maior de ninjas que eu gosto da turma. No começo do ano eu tive que dar umas brigadas com vocês, mas depois vocês me respeitaram, fluiu muito bem. Porém, quando eu percebo que tem um colega que não está satisfeito em alguma situação, eu faço questão de falar para a turma, ó, galera, fiquem ligados, tem colegas que estão insatisfeitos, vocês tomem mais cuidado.
certo? Eu queria que todos os caras tivessem a visão que eu tenho de vocês, uma turma boa de trabalhar, uma turma que não dá muito trabalho pra gente conversar, certo? E eu via um colega meio chateado nessa semana aqui com vocês, de que vocês não estavam prestando atenção direito, muita conversa, tá? Então eu quero dividir isso com vocês e peço que vocês prestem atenção. Tu não é obrigado a gostar de todo mundo, né? Não tem professor, já teve turmas que me adoraram, já tiveram turmas que me odiaram. Faz parte, né? A maneira como a gente vai interagindo. E professor tem uma coisa ingrata, né, cara? Muitos professores meus eu só fui reconhecer como os bons professores depois de velho. No início eu queria que ele morresse de uma morte dolorosa. E como pai também, né? Pai, em algum momento da nossa vida, a gente é super-herói, depois é falível. E aí depois de velho, a gente vê que é um ser humano, que errou e que acertou. E aí tu, né, vê diferente a coisa. Então assim, pessoal, por favor, tomem cuidado. Não interessa quem vai vir aqui na frente dar aula para vocês. Tu tem que respeitar e aproveitar aquela aula. E mesmo que tu não goste muito, não vai ser todo... Pelo contrário, vai piorar, tá? Na faculdade, tu vai encontrar um ou outro razoável. Nas melhores faculdades, a maioria é ruim. O cara é ruim, a aula dele é uma merda. Tá? E tu não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Pode reunir a universidade inteira lá reclamar do cara. O cara vai continuar dando aula. A mesma merda de aula. Tá? Então fica ligado, tá, cara? Então às vezes tu tem que, não vou com a cara. Dane-se, vou aprender a matéria. Beleza? Que eu fiquei magoado. Quando eu vejo falar mal de vocês, eu, né? Dei razão pro colega, é óbvio, mas e pensei, vou ter que dividir isso com a galera, que eu quero ver essa turma me dando orgulho, não só na minha aula, em todas as aulas. Eu quero que daqui a 4, 5 anos a gente se esbarre na rua e tu venha me contar, pô, professor, eu tô fazendo tal coisa, tal. E pra poder me encher de orgulho. Beleza? Fica ligado! 2 carros trafegavam em sentidos opostos com velocidades V. Vou fazer meus no Beetle, que é a única coisa que eu sei desenhar em forma de carro. Um deles tem 10 metros por segundo, sentidos opostos. E é morte, hein? Olha, pum, morreu. E com massa de 1000 kg cada um. 1000 kg, massas realistas. Ó, os carros por aí têm cerca de 1 tonelada mesmo. Cada um, quando colidiram frontalmente, que pena. Sabendo que após a colisão os carros permanecem grudados. Tu imagina, é só passar na frente da polícia e tu vê esses carros depois dessa batida, é só ferro retorcido. Determine o módulo da velocidade do conjunto logo após a batida. Pau, bateu! E aí, olha só, meu Deus, corpo, sangue. O cara quer saber qual é a velocidade dessa coisa retorcida logo após a batida. Como é um sistema isolado, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Inicialmente, quantidade de movimento do carro A mais do carro B no início. Depois da pancada, quantidade de movimento do carro A mais do carro B no fim. MV. Se o cara está muito fera, já estudou bastante, está consciente do que está fazendo, ele já vem e escreve de cara essa equação. Massa do A, velocidade do A, massa do B, velocidade do B, AA, BB. Inicial, final. E depois é só substituir os valores. Massa do carro A, 1000. Velocidade do carro B, 1000. Antes, depois, 1000. Como vai ter 1000, 1000, 1000 e 1000? Só porque é a mesma massa antes e depois eu posso eliminar. Olha que delícia que ficou. Velocidade do carro A, 10. Velocidade do carro B. Yeah! Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Atenção, é tu que vai ter que dizer o menos ali. Ou se tu quiser te chamar esse de menos, é aquele de mais. Beleza? Se essa seta para a direita é mais, a seta para a esquerda tem que receber um menos. É contigo isso. Velocidade do carro A depois da batida? Não sei. Velocidade do carro B depois da batida? Não sei. V e V. Só que V mais V, 2V. Então vai ficar aqui, menos 20 é igual a 2V. Tá multiplicando, passa dividindo V igual a menos 10. O que significa esse menos? Que ele está no sentido dessa velocidade que eu chamei negativa, né? Então tu vê esse cara arrasta aquele sujeito depois da pancada. Claro, né? Ele tinha uma maior quantidade de movimento. Muito bem. Ele pediu o módulo. Ah, ele pediu o módulo? Obrigado. Módulo.
Assim, em módulo fica mais honesto, porque se o sujeito usa sinais diferentes do meu, né, ele podia achar uma resposta positiva. E depois do módulo não interessa qual é a regra de sinal, né, qual é o sentido que ele usou como positivo ou negativo. Questão 5. Um corpo com velocidade inicial de 40 metros por segundo é empurrado em sentido oposto ao de seu movimento com força variável, de acordo com o gráfico abaixo. Sabendo que a massa do corpo é de 0,5 kg, determine. Pô, que legal essa questão aqui para relembrar do passado, né? E saber diferenciar dessa matéria nova. Ele disse que tinha um cara, fazer uma nave alienígena muito mais divertida. Olha o ETzinho com esse negocinho ali. A nave estava indo para lá com uma certa velocidade de 40 metros por segundo. E é tão tecnológica essa nave, é tão minúsculo o ser alien que está ali dentro, que a massa total da nave mais o alien é meio quilo. Por isso que a gente não vê os ovos, muito pequenininho, passa voando. 40 metros por segundo, passando na beira-mar, diz o cara, e falou o seguinte, uma força começou a atuar contrariamente ao movimento da nave. Os propulsores gravitacionais, lembra? Uma força começou a atuar. E essa força era variável. O cara forneceu o gráfico da força com a distância. Opa! Força versus distância, mudou tudo. E o gráfico, muito parecido com o outro, foi 20 e as distâncias foram 10 e 20. Letra A. A energia cinética inicial do corpo. Como é que é mesmo a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Isso aqui está dado, hein? Essa letra A não pode perder de jeito nenhum. Massa da nave alienígena. Velocidade 40 ao quadrado sobre 2. 40 vezes 40. 1.600 dividido para 2. 800 dividido para 2. 400 joules. Presente essa, hein? O trabalho aplicado ao corpo. A área do gráfico força versus distância é o trabalho. Como na outra eu fiz o trabalho do triângulo mais retângulo, dessa vez eu farei, obrigado, o trabalho é a área. A área de um trapézio é a média das bases vezes a altura. O trabalho é igual, base maior do trapézio, 20. Base menor do trapézio, 10. Aqui no desenho está totalmente fora da casinha. A altura do nosso trapézio, 20 também, dividido por trabalho é igual. 20 dividido por 2, 30 vezes 10, só tem um pequeno problema. Ele é resistente, um trabalho resistente tem um valor, então tu vê, é numericamente igual à área, mas o módulo vem depois. Pelo problema ter falado que era contrário à força, eu já boto um menos desde o começo ali. Se o cara se esquecer disso, eu acho que a próxima pergunta ajuda a lembrar, né? Aí a próxima pergunta era meio que saculejando o cara, ó, não viaja, calcula esse trabalho, mas responde direito. Ele é resistente esse trabalho. Resistente. E aí sim, a energia cinética do corpo após a aplicação da força. Se antes nós usamos o teorema do impulso, agora teremos que usar o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho é a variação da energia cinética. O trabalho foi de menos 300. O que é a variação? É final menos inicial. Nós já não tínhamos a inicial. Quanto é que era mesmo a energia cinética inicial? 400 menos passa 400 menos 300 é igual à energia cinética final. A energia cinética final é 100 joules. Tenho que confessar a vocês que num vestibular mais competitivo ele não faz as perguntas A, B, C e D. Ele só faz a pergunta E. Ele dá o problema e pergunta a velocidade final do corpo. Quando eu faço perguntas A, B, C e D, eu estou te obrigando a chegar numa parte do problema que vai te facilitar continuar na segunda pergunta. Ou seja, as perguntas A, B, C e D são para deixar a questão fácil. Que viagem, né, cara? Acrescentar perguntas para facilitar a vida do aluno. Beleza? Então no vestibular tem que te preparar e o cara te perguntar só a letra E. E tu é que tem que te tocar. Ah, eu tenho que calcular isso primeiro.
Ah, depois isso, depois aquilo, para depois finalizar. Então cuidado, hein? No vestibular não vai ter essas primeiras perguntas. O cara já perguntaria direto qual é a velocidade final do corpo. Vamos que vamos! Poxa, já não tem energia cinética final? Se eu tenho energia cinética final, basta jogar na fórmula da energia cinética e eu obtenho a velocidade final. A energia é 100. A nave da massa da nave, 0,5. V ao quadrado sobre 2. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. V é mais ou menos a raiz de 400. E aí, galerinha, é mais ou menos 20. A nave inicialmente estava com quanto de energia? O trabalho foi maior do que a energia inicial? Não, né? Então ela continua, não chegou a anular a velocidade dela e ela ir para trás, né? Então continua, se eu chamei de velocidade positiva aqui, eu vou considerar dizendo que a velocidade positiva, assim, 20 metros por segundo. Pô, bem completinha essa questão, cara. Essa prova, apesar de ter só 5 questões, né? Se a gente for ver, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itens. Certo? 12 perguntinhas. O ideal era a gente tirar dois itens, né? Para ficar com 10 itens e a correção ficar bem fácil de fazer. Legal, legal. Simuladinho, bem honesto. Provas marcadas, idem aos simulados. Né? Teoricamente não era nem preciso avisar, porque simulado é para simular a prova. Beleza, galerinha? Deem uma revisada nisso, fiquem bem fera. Eu quero me encher de orgulho depois da correção dessa última prova aí. Ver a galerinha que estava pendurada bombar e ter as férias felizes aí, já esperando o segundo ano. Olha o cara que tá com o meu trabalho.